Hello, everyone! Hoje nós vamos falar sobre como utilizar o verbo get de uma forma diferente, uma forma que talvez você não saiba que pode ser utilizado e que muitas vezes as pessoas confundem na hora de falar inglês, tá? E do que eu tô falando? Muitos dos meus alunos às vezes chegam pra mim, né? E eles querem formar uma frase, por exemplo, eu tô ficando com fome, ou eu fiquei feliz. Ou a minha irmã ficou doente, por exemplo, né? E eles querem usar essa palavra, né? Ficar. E aí o que que eles fazem? Eles vão lá e dizem stay e stayed, né? Se fosse no passado, stay, stayed. E essa palavra aqui também significa ficar, né? Ficar, fiquei. Só que para estes casos, a gente vai usar uma outra palavrinha, que é o que eu estava falando aqui no começo do vídeo, que seria o get. Esse get, ele vai significar ficar, né? Apesar de que ele tem vários significados. O get pode ser também pegar, pode ser conseguir, pode ser, que mais? Dependendo do contexto, ele vai variar também. Pode ser chegar, né? Se for get home, por exemplo, chegar em casa. Então ele tem muitos significados. Mas ele tem esse significado aqui, que é o que o pessoal, às vezes, ou não sabe, ou esquece, que é o que a gente vai usar hoje. Então, as três frases que eu falei aqui no começo, né? Como que elas ficariam? Vou dar um exemplo. Eu estou ficando com fome, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Eu estou, né? I am. Mas aí o que que eu vou fazer? Vou fazer a contração, certo, pessoal? I'm. E aí eu vou pegar o get. Só que eu vou colocar ele com o ing, ficando, né? I'm getting. Ó, aqui tem consoante, vogal, consoante. Quando acontece isso com o verbo, né? Ó, consoante, CVC, consoante, vogal, consoante. A gente vai dobrar a última letra, que é o T, e aí vai colocar o ing depois, certo? Então vou falar o seguinte, ó. I'm getting, ó, ao invés de que eu tô falando com som de R, né? Vai ficar mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Getting. I'm getting, é a palavra com fome, ó. Hungry. I'm getting hungry. Outro erro bastante comum que o pessoal comete, né? Várias vezes eu vi algum aluno meu falando isso, que é a pessoa quer falar assim, ó. I'm getting with hungry. Por quê? Porque em português a gente fala, né? Eu estou ficando com fome. Só que em inglês não precisa. A palavra hungry já quer dizer isso, já quer dizer com fome, ok? Então, primeiro exemplo, I'm getting hungry. I'm getting hungry. Segundo exemplo agora. Minha irmã ficou doente, acho que foi isso que eu falei, né? Então, vamos lá. My sister. Como que fala get no passado? Você vai falar got. Troca o E por um o. Por quê? Porque é verbo irregular. É assim que funciona nesse caso aqui, tá? Então, my sister got. E aí a gente faz a palavra doente, né? My sister got sick. My sister got sick. My sister got sick. My sister got sick. Então, minha irmã ficou doente. Então, eu tô usando o mesmo verbo, get, got, né? Get, got. No outro caso, era com o ing, getting, mas é tudo buscando mais ou menos aí o mesmo sentido, que é ficar alguma coisa, né? Mais um exemplo, então. É, Não lembro outro exemplo que eu falei, mas eu vou inventar um aqui agora, tá? Por exemplo, ó, está ficando tarde. Vamos supor que você está num lugar, está ficando tarde, né? Você quer falar isso. Aí você fala assim, ó, it's é uma situação, então eu vou usar o it's. It's getting late. It's getting late. Está ficando tarde. It's getting late. Tá ficando frio. It's getting cold. Tá ficando quente. It's getting hot. It's getting hot. Faz sentido? Então, se isso aqui está te ajudando, deixa ali um comentário, ou se tiver alguma outra dúvida também, pode escrever ali nos comentários, ou procura lá no Instagram, aqui, ó, Teacher André Paixão, né? Só colocar lá, beleza? Que eu respondo as dúvidas lá no direct. Então, mas vamos lá, vamos dar mais exemplos agora. Que isso aqui foi só uma introdução para você entender mais ou menos como é que funciona na prática, certo? Mas esse ficar que eu estou falando, né, o get, quando significa ficar, ele tem a ver com, a gente pode chamar assim, né, de sentimento, a gente pode chamar de um estado emocional, ou simplesmente, né, uma emoção. Que mais? Como exemplos, né? Você ficar com fome, ficar doente, ficar feliz, é, ficar com calor ou qualquer coisa do tipo. Então vamos lá. Mais exemplos aqui. Acho que agora eu lembrei. Se eu não me engano, era eu.
Eles ficaram felizes. Eu acho que era esse o exemplo no começo, eu não lembro. Então, ó, mas they got happy. They got happy. Eles ficaram felizes. They got happy. Então, mesma coisa. Ah, é, meu cachorro ficou triste. My dog got sad. Ela fica, ela fica brava sempre que tal coisa acontece. Então, vamos lá. She gets angry. She gets angry. Que é parecido com hungry, mas não é hungry, tá? Então, vamos lá, ó. Hungry. Tem som aqui. Esse começo é como se fosse o som de R de rato, né? Hungry. Hungry com fome. E angry. Angry. Como se fosse um E. Assim, ó. Angry. Angry. Angry é bravo. Pode ser brava também, né? Então, she gets angry. She gets angry, ela fica brava. É alguma coisa. She gets angry. She gets angry. Por que que tem esse S aqui? Porque quando a gente fala, né, com a terceira pessoa do singular, que she ou it, né, no presente a gente coloca o S. Então, she gets angry. He gets happy. Ele fica feliz. E aqui, for example, it gets dark, fica escuro around 7 p.m. Fica escuro, né, lá por 7 horas da noite. Então, dei um exemplo com cada um, né? Com gets, ok? E se fosse com com os outros pronomes, né? Que é I, you, they, we. Então, ó, I get happy, eu fico feliz, né? You get happy, você fica feliz. They get happy, eles ficam felizes e we get happy. Nós ficamos felizes. Os quatro aqui, né? No caso, vão sempre ser com o verbo do jeito que ele já é mesmo, original, né? Get, ok? Exemplos no futuro agora, tá? A gente viu get no presente, gets se for para he, she ou it, ok? E vimos no passado também, né? Got, depois o getting, se for no ing. A gente tem um caso aqui que seria o futuro. Então, como é que fala no futuro? Vamos utilizar aqui will, certo? Will, que eu posso falar no futuro com essa palavrinha aqui, tá? Então, um exemplo simples só para relembrar aqui como é que fala no futuro, certo? Então, I will go to the gym tomorrow. Por exemplo, eu irei na academia amanhã. Mais um exemplo, né? She will study next year. Ela vai estudar ano que vem. A gente pode fazer a contração aqui, né? Contraction sempre, tá, pessoal? Então, vou colocar o apóstrofo aqui, ó. Apóstrofo, né? E fica desse jeito aqui, tá? Mas e se eu quiser usar o get, então, para falar, né? Vai ficar alguma coisa. Então vamos lá. I'll get angry if you do that. I'll get angry if you do that. Eu vou ficar bravo se você fizer isso. Ou se você fizer aquilo, né? That pode ser isso, pode ser aquilo. I'll get angry if you do that. Outro exemplo. She'll get sad because of this. Ela vai ficar triste por causa disso. She'll get sad because of this. She'll get sad because of this. Então, eu estou usando o will. E aí, o verbo aqui, ó, get, ele vai para a forma original dele, que seria, né, assim mesmo, como se estivesse no presente, tá? É, mais um exemplo agora, vamos formar uma frase negativa. Tá? Uma frase negativa, ó, só que no presente. É, I don't get, I don't get sad easily. Ok, sim, essa tá legal. I don't get sad easily. Eu não fico triste facilmente. I don't get sad easily. Ok. Se fosse com he, she ou it, o que que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar o does not, certo? Para falar não, does not. Junto aqui a gente fala doesn't, ok? So, she doesn't get sick. Ela não fica doente. She doesn't get sick. She doesn't get sick. Já a pronúncia aqui que eu tô fazendo, pessoal. Doesn't. She doesn't. Então, parecido com isso aqui, tá, gente? Sempre que eu escrever aqui, não é perfeito. Às vezes, escrevendo, né, com, a- com essas palavras, com os acentos que a gente tem aí no português, né, do Brasil, muitas vezes eu não consigo escrever certinho como é que fala, né? Por isso que existe um, é como se fosse um
é um sistema fonético, né, internacional que ele tem os símbolos certos para você entender qual é o tipo de som que está sendo reproduzido. Mas como a maioria das pessoas, né, não tem interesse em aprender sobre isso, né, isso é mais para os professores, isso é mais para quem ensina inglês, por exemplo, né, que precisa saber, ou até pessoas que gostariam mesmo de estudar isso aí. Você pode procurar, né, na internet sobre esse assunto. Mas, de um modo geral, para as pessoas que simplesmente querem falar inglês, elas não precisam saber disso, elas não precisam se aprofundar nisso. Então, se você simplesmente conseguir de uma forma mais ou menos parecida, fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó, escrever o que eu tô escrevendo aqui, ó, né? E isso te ajudar a pronunciar a palavra mais próximo do jeito que ela é pronunciada, lembrando que a gente tem vários sotaques diferentes, tem pronúncias diferentes, tem lugares diferentes, até no Brasil, né, tem várias regiões, então uma região do norte e do sul, por exemplo, fala uma palavra diferente, de um jeito diferente, às vezes uma palavra aqui a gente conhece lá no norte, ou em outro lugar do Brasil, as pessoas talvez não conheçam, certo? Então, tem muitas variações dentro de um próprio idioma, dentro de um próprio país, e tem vários países diferentes que falam o mesmo idioma, então é muita variação, ok? Então você não precisa se apegar tanto assim a ser perfeito, não precisa ser perfeito. Você só precisa entender que é mais ou menos isso aqui que fala, e vai ter outras pessoas que vão falar diferente. Ok? Aí você vai, com o tempo de tanto ter contato com o inglês, aprendendo, você vai reconhecendo, vai vendo, as pessoas em tal lugar falam uma palavra um pouquinho diferente, não é bem assim, certo? Mas esse aqui é o jeito mais próximo dos americanos, tá? Então, she doesn't get sick, she doesn't get sick, ok? Agora, uma frase no passado. Então, qual é a diferença do presente para o passado? Que, né, quando a gente for falar uma frase negativa, a gente vai pôr did not. No presente era do not ou does not, certo? O passado é did not. Então, vou juntar e fazer uma contração, didn't. E o som vai ficar mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Didn't, didn't. Não precisa falar o T, justamente para deixar a tua fala mais fluida, para ela ficar mais fácil, mais leve, né? Porque o T ele tem um som muito forte. Então, se eu for falar o T, ele vai me travar na hora que eu for falar a próxima palavra. Então, muitas vezes esse T aí você pode cortar, né? Eu recomendo que você tire ele e simplesmente não fale, tá? Então, vamos lá, aqui, ó. I didn't get. Pode ser uma frase mais ou menos parecida com o que a gente já viu, né? Então, I didn't get hungry. Eu não fiquei com fome. I didn't get hungry. I didn't get hungry. I didn't get hungry. Então, só um exemplo. Lembra que quando é no passado, todas todos os pronomes, né, as pessoas vai sempre ser igual. Vai sempre ser com didn't get, né? Se for uma frase afirmativa, todas elas vão ser got, tá? Porque no passado a gente conjuga tudo igual para todo mundo, ok? Em inglês, né? Isso que eu tô falando em inglês. Em português é bem diferente, tem um monte de conjugações e dá uma confusão. Ok. Então, mais uma vez agora, falando de futuro, eu usei o will, né? Will. Mas a gente pode trocar aqui também, colocar o going to. Going to. Que também pode ser visto como gonna. Seria uma redução, né? A gente transforma o going to em gonna. Ok? É um jeito informal. Os dois significam a mesma coisa, só que um é formal, o outro é informal, tá? Normalmente as pessoas quando vão escrever alguma coisa, uma coisa mais séria e tal, coloca going to. É um e-mail lá para uma coisa, para uma empresa. Você vai mandar um e-mail para uma empresa e tal, para um fornecedor, ou vai escrever um texto, uma coisa muito importante, uma prova que você precisa passar e tal, e tem que escrever uma redação. Aí você escreve going to. Agora, tá no WhatsApp conversando com os amigos, tá é, escrevendo ali alguma coisinha que não tem tanta relevância assim, que você pode ser mais informal, você pode escrever Gana, não tem problema. Gana, tá? Lembra da pronúncia, pessoal? Mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Ó. Gana, 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 tá? E na hora de falar, tanto faz. Você pode falar tanto going to como gonna, tá? Eu acredito que o mais importante seria na hora de escrever. Na hora de escrever, sendo uma coisa séria, você escreve going to, ok? Dito isso, então, vamos lá. Por exemplo, se eu quiser falar, eu vou ficar, eu vou ficar mais forte. Eu vou ficar mais forte. Você percebe que isso não é um estado emocional, é só um estado de você estar de um jeito
E daí agora você pode estar de outro, né? Eu estou, talvez eu não esteja tão forte, mas eu vou ficar forte. Então, eu estou fazendo uma mudança de estado, certo? Então ficaria assim: I'm going to get stronger. I'm going, I'm going to get stronger. Eu vou ficar mais forte. I'm going to get stronger. E aí, lembrando aqui uma coisa, pessoal. Ó, I'm gonna get stronger. Tem que tirar o to, porque muitos alunos eu vejo eles cometendo esse erro, tá? Esquece de tirar o to, então I'm gonna get stronger. E mais um erro comum também é esse finalzinho aqui, ó, pessoal, que tá aqui na palavra strong, stronger, né? Strong é forte e a palavra stronger é mais forte. O mais tá aqui, ó. É esse ER, né? Então a pessoa vai falar, né? Alguns alunos já falaram isso, já vi, né? Muitas vezes. E a pessoa quer falar assim, né? Mais forte, daí ela fala more stronger, que não faz sentido, porque o more, o mais, ele já tá aqui, ó. Ele já tá aqui no ER. Tá, isso aqui é um assunto para um outro vídeo, mas só para você entender mais ou menos, né? O que está acontecendo, ó. A gente tem, né, os superlativos e os comparativos. Então, o que que seria isso, né? Comparativo é quando você vai comparar uma coisa com a outra. E superlativo é aquele que é o mais de todos, certo? Então, só um exemplo de superlativo, que não é o caso que a gente vai ver aqui agora, né? Mas superlativo, o que que seria, né? Best, a palavra que a gente conhece bem aí no Brasil, best. Então, my best friend, né? Meu melhor amigo. O best, ele é um superlativo. Superlativo quer dizer que ele é o mais de todos. Então, você vai pegar a palavra good e vai transformar em best. O comparativo agora. Comparativos, né? O que que é isso? É quando você quer comparar duas coisas. Então, se fosse com good, ele seria better. Better, é melhor. Este, eu posso pegar duas coisas aqui, né, e mostrar, ó, este celular é better do que esse bloco de notas, né, por exemplo. A minha jaqueta preta é better do que a jaqueta amarela, sei lá, você vai comparar duas coisas, tá? Mas você percebe aqui, ó, quer ver só, que eu botei um ER, eu não falei more better. Porque quando a gente tem palavras mais curtas no inglês, palavrinhas mais curtas, você vai só colocar um ER. Então, vou dar uns exemplos, ó. Big, quando eu falo big, significa grande, né? Aí eu quero falar assim, maior. Eu vou falar bigger, maior. Ok? Então, estou comparando duas coisas. Este, ó, este celular é bigger do que esta caneta. Faz sentido? Bigger than this pen. This cell phone is bigger than this pen. Ok, entendi. Aí, se for outra coisa, se for. é, deixa eu pegar um exemplo aqui. Short seria curto. Aí eu posso falar shorter, que seria mais curto, né? Shorter. Então, vamos ver aqui, ó, tem duas coisas só. Aqui, dá para ver, ó. This, this pen, esta caneta, is shorter than this ruler. This pen is shorter than this ruler. Esta caneta é mais curta do que esta régua. Certo? Ok, entendi. Tá. Mas e aí, quando é que eu uso more? Cadê o more? Não vai nessa frase aí? Vocês viram que até agora eu não falei more, certo? Porque o more já estava aqui, ó. O more você vai usar quando a palavra é mais comprida. Quando a palavra é curta, você põe ER, né? Quando a palavra é comprida, o que que você faz? Você vai colocar more na frente dela. Então, uns exemplos de palavras compridas, isso acaba se tornando muito óbvio, tá? Porque a palavra é muito comprida. Então, por exemplo, ó, intelligent. Se eu quero falar que esta pessoa é mais inteligente do que aquela pessoa lá, eu vou falar more intelligent. Ah, é beautiful. É uma palavra comprida. Palavra que significa, né? Pode ser lindo, pode ser linda, pode ser bonito, bonita também, tá? Então eu posso falar assim, ó, beautiful. E aí eu quero falar, a cidade X é mais bonita do que a cidade Y. Então eu vou falar, ó, a cidade X is more beautiful than a outra cidade, né? E aí mais um detalhezinho, né? Essa palavra aqui, ó, than, seria que, nesse caso, né? Pessoal com A,
ok? More beautiful than. Essa cidade é mais bonita than aquela outra cidade. Este celular é bigger, é maior, né? Maior than que tal outra coisa, tá? Muito parecida com essa aqui, que significa então ou depois, né? É, só para você lembrar é que essas duas palavras são muito parecidas, o som também, então as pessoas acabam confundindo às vezes ou esquecem, tá? Mas quando for comparar, você usa com than, than. E quando for outra situação, você quer dar continuidade numa frase, né? Eu fui lá e depois fui no mercado, ou então eu fui no mercado, você vai usar than com ele, ok? Então, por isso que a gente não vai usar o more naquela frase onde eu falei, né? Strong, o que que seria strong? Strong é forte e stronger é mais forte. Já tem o mais ali, ó, incluso aqui, ó, tá? Com o ER. E eu falo isso de novo, de novo, de novo, porque é bom reforçar, né? Eu sempre digo isso, né, para os meus alunos, ó, a repetição é a mãe da habilidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece as coisas. Você vai esquecendo, aí você tem que ver de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. A não ser que seja uma experiência muito marcante, que, nossa, você ou se assusta, ou você sente uma emoção tão boa, foi algo tão surpreendente que aquilo ali em uma vez, né, te marcou e você nunca mais esqueceu, você vai ter que usar a repetição. Ou você usa essa intensidade que eu tô falando, né? Que são os dois jeitos que a gente aprende, né? Intensidade ou repetição. Então, como na maioria das vezes a gente não tem uma situação intensa que realmente nos marca, né, e faz a gente lembrar de uma coisa ali para sempre, tanto é que você pode até pensar na sua vida, teve momentos em que você aprendeu alguma coisa, foi tão forte o momento, a emoção que você teve naquela hora, que aquilo ali ficou marcado e você lembra pro resto da vida. Tem outras coisas que não, que você viu hoje de manhã, você nem lembra mais, passou 2 horas, você já esqueceu. Por quê? Porque não teve intensidade, não teve uma intensidade emocional ali que te marcou. Mas daí o que que você faz? Você vai pela repetição. É só repetir, 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 repetir uma hora você grava, ok? Então, por isso que eu já falei aqui várias vezes a mesma coisa nesse vídeo e sempre continuo falando e sempre tenho que ficar, né, corrigindo os meus alunos o tempo todo, justamente para que eles memorizem isso, gravem, né, em algum momento. Às vezes eu consigo misturar um pouco, né, de repetição com intensidade, faço alguma, alguma brincadeira ou falo alguma coisa que para eles é marcante, junta com aquele conhecimento e ele não esquece mais. Mas nem sempre eu consigo fazer isso, né? Então, que seja pela repetição, tá bom? Então, bom, agora, só para a gente finalizar aqui, eu vou escrever mais algumas frases aqui com o get, para deixar isso aqui bem redondinho aqui para todo mundo, tá? Que tá assistindo. Mais uma vez, se tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, comenta aí. Deixa uma dúvida, pode ser sobre esse vídeo, pode ser sobre outra coisa de inglês e alguma dificuldade que você tenha, que você queira que eu grave aqui uma aula, eu gravo para ajudar os alunos, tá bom? Então, vamos lá. O que mais? My sister gets angry when her son um, doesn't obey her. Tá, vamos lá. Então, my sister gets angry when her son doesn't obey her. My sister gets angry when her son doesn't obey her. Então, minha irmã fica brava quando o filho dela não a obedece. Ok. Mais uma frase. I got hungry because I didn't have lunch today. Aqui. I got hungry because I didn't have lunch today. Eu fiquei com fome porque eu não almocei hoje. Okay. João and Maria are getting interested in Japanese food. Ok, só pelo exemplo, tá, pessoal? Então, João and Maria are getting interested in Japanese food. Ok. Lembra mais uma vez a pronúncia aqui, ó, né? Getting, como se fosse o som de R. Muitas vezes isso acontece no inglês, tá? Principalmente com a letra D e T. Getting. Ok. E a palavra aqui, essa palavra aqui, ó. Interested. Ela é meio chatinha, né? Muitas vezes as pessoas confundem ou falam a sílaba tônica, a parte forte da palavra, né? Elas trocam de lugar, elas esquecem. Então, eu vou escrever aqui duas palavras, tá? Ó, tem o interesting e tem o
Interested. São duas palavras diferentes, ok? E eu vou escrever aqui mais ou menos como é que a gente vai falar essas duas palavras, tá? Porque para tentar ajudar vocês da melhor forma possível, ok? Assim como eu faço aí com os meus alunos, tá? Então, o que que acontece aqui? Ó? A gente vai começar com a primeira parte, vai ser a mais forte, tá? Vai ser in, ó. In. Depois você vai ter um E mudo ali, certo? Então você vai falar assim, ó, tres, ó, tres, tres. Só que assim, ó, em português a gente fala três, né? Três. Mas em inglês você vai falar com som de o R enrolado. Então vai ficar assim, ó, interest, ó, interest, interesting, interesting, interesting. E eu deixei em maiúsculo aqui, ó, o in, porque é a parte mais forte da palavra, é a parte que você tem que dar uma ênfase, né? Então ela vai explodir ali no começo, ó, interesting. Interesting. Interessante. Ó. Interesting. Interesting. E essa aqui de baixo, ó, aliás, né, o que que significa isso? Interessante. Ó. Interesting é interessante, né? E a de baixo é parecida. Você vai falar mais ou menos a mesma coisa. Interest. Interested. Interested. Mais ou menos isso aqui. No final que muda, né? Interested. Interested. Que seria interessado. Então, você tem uma pessoa que está interested em alguma coisa, ela está interessada em alguma coisa. E interesting é interessante. Ah, nossa, esta cidade é muito interesting. Interesting, interesting. A cidade é muito interessante. Ah, aquela pessoa está interested em é, investir na bolsa de valores, sei lá. Ok? Então, pessoal, esse aí foi o assunto do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Estou aí à disposição para tirar as dúvidas. Qualquer coisa, manda mensagem lá no Instagram. Mais uma vez, vou deixar aqui para quem não sabe qual é o meu Instagram, né? Então, tá aqui, @teacher, paixão, ok? And that's it for today. All right. See you next week. Bye.